Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração transbordando de reverência e gratidão infinita aos espíritos superiores, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual. Hoje, sob a luminosa orientação dos mentores celestiais e da hierarquia divina suprema, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia profética convocada pelos espíritos de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior, com o propósito sublime de desvelar os mistérios temporais que envolvem o destino espiritual e político do Brasil nos ciclos vindouros. Queridos filhos da luz, vocês não chegaram até este canal, além do espiritismo, por mero acaso terreno. Foram magneticamente atraídos por forças superiores que desejam comunicar revelações cronológicas precisas através desta humilde casa de amor e caridade espiritual. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de esperança profética em meio às incertezas que assolam nossa amada pátria, especialmente quando o tempo divino se entrelaça com os eventos terrestres de forma matemática e inquestionável. Neste exato instante, em que as vibrações do plano superior se alinham às frequências da Terra, o chamado espiritual atinge aqueles cujos corações já estão predispostos à escuta sensível e à abertura da consciência. A energia que permeia este momento não é fruto da casualidade, mas sim de um planejamento espiritual meticuloso que conecta almas afins ao propósito maior de revelação e preparo. A presença de cada um aqui, neste exato instante, já constitui um sinal de que os ciclos do destino coletivo estão em plena ativação, e que cada consciência desperta é convocada a assumir o papel que lhe cabe neste grande processo de transição espiritual do Brasil. Cada palavra desta mensagem foi envolvida por vibrações de amor e verdade. Cada sílaba foi impressa no plano sutil sob a égide dos mentores, que nos amparam com sabedoria e paciência desde tempos imemoriais. O Brasil, enquanto nação espiritual escolhida para irradiar luz nos tempos vindouros, encontra-se em um momento decisivo de sua caminhada evolutiva. E é neste contexto, de tensão entre as forças materiais e as forças superiores, que os planos espirituais se manifestam com mais intensidade, buscando tocar os corações preparados e convocar os trabalhadores da luz para a atuação consciente. Assim, irmãos e irmãs, não ignorem a sincronicidade que vos trouxe até aqui. Não se trata apenas de assistir ou de ouvir, mas de compreender interiormente que esta mensagem tem endereço certo, vosso espírito. Pois os tempos se estreitam, e o relógio espiritual já marca os instantes decisivos que antecedem as grandes revelações e transformações. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de esperança profética em meio às incertezas que assolam nossa amada pátria, especialmente quando o tempo divino se entrelaça com os eventos terrestres de forma matemática e inquestionável. A consagração deste canal não foi feita ao acaso, nem por deliberação humana, mas determinada por forças superiores que veem nesta plataforma um ponto de conexão entre os planos. Aqui, energias sutis convergem, criando um campo magnético capaz de sustentar revelações proféticas que envolvem não apenas o futuro do Brasil, mas também o despertar espiritual de uma coletividade sedenta por sentido e verdade. Dentro dessa missão sagrada, somos convocados a prestar atenção especial a certos códigos espirituais que os mentores nos revelam com insistência. Os números 39, 3 e 13 não são meros algarismos ou coincidências numéricas, mas portais simbólicos de leitura espiritual. Eles representam ciclos precisos de provação, purificação e renovação, estruturados com rigor pelas inteligências superiores que administram os ritmos da evolução planetária. Esses números não devem ser interpretados com o olhar limitado da razão materialista, mas sim com o entendimento espiritual de que o tempo terreno é apenas um reflexo imperfeito de realidades superiores muito mais vastas. Os mentores também me orientam quanto à importância sagrada dos meses lunares e solares. Eles são mais do que divisões do calendário humano, funcionam como verdadeiros cronômetros cósmicos. São marcadores vibracionais, alinhados aos movimentos das esferas celestes, que determinam os momentos exatos das grandes transformações que atingem a Terra. Esses períodos foram definidos desde muito antes da presente encarnação de cada um de nós, e carregam em si a matemática divina da redenção e da regeneração. Estar atento a esses ritmos é como afinar o coração com o pulsar do universo. Quem compreende o tempo com os olhos da alma já não teme o futuro, pois reconhece o fio invisível que conduz cada evento com sabedoria e propósito. Neste fluxo de instruções que me são transmitidas pelos mentores de luz, fui orientado a pedir que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários. Este gesto simples, porém poderoso, forma uma rede luminosa de identificação espiritual. Quando escrevem seus nomes, estão se inscrevendo energeticamente como parte ativa dessa corrente profética.
Criam-se laços magnéticos entre consciências afins, e essa sintonia fortalece a malha espiritual que sustenta nossas orações e visualizações de cura, proteção e esclarecimento. Essa rede, alimentada pela fé e pela intenção sincera, atravessa o plano físico e se expande no astral como um manto de luz sobre o Brasil. Cada nome manifestado aqui se torna um ponto de luz nesta corrente de intercessão, conduzida por mentores benevolentes que dedicam suas energias a amparar os que atravessam provações. Esta não é apenas uma reunião de palavras e crenças, mas um chamado vibracional para a formação de um exército silencioso de almas comprometidas com a verdade, o amor e a transformação espiritual do tempo presente. Nosso círculo de intercessão, guiado pelos mentores benevolentes, se dedica incansavelmente a amparar aqueles que enfrentam os mais diversos desafios da existência terrena, sejam lutas pelo sustento material, enfermidades que acometem o templo físico ou as amarras invisíveis dos vícios que aprisionam a alma em ciclos de sofrimento e repetição. Não há dor humana que passe despercebida ao olhar atento dos trabalhadores do plano superior. Cada súplica, mesmo silenciosa, é registrada nos arquivos sutis e direcionada às esferas apropriadas, onde espíritos abnegados operam auxílio compatível com o merecimento e a abertura de cada coração. Neste esforço coletivo entre os dois planos, convidamos cada espírito sincero a fortalecer esta missão profética. Quando um irmão se une, mesmo em silêncio, a vibração desta obra está contribuindo com a elevação do campo energético coletivo que sustenta a revelação. Um simples gesto de apoio, seja uma prece, uma palavra, uma presença constante, representa uma vibração de luz direcionada ao futuro. Não é exagero afirmar que cada movimento de intenção pura, mesmo o mais discreto, torna-se um ponto de contato entre a consciência humana e os desígnios da espiritualidade superior. A inscrição no canal Entre Mundos, longe de ser um ato meramente técnico, configura-se como uma declaração espiritual de compromisso com a verdade revelada. Quando alguém se une formalmente a este campo, está magneticamente reforçando a malha vibracional que sustenta o trabalho profético aqui manifestado. O canal foi designado pelos mentores como instrumento de comunicação temporal, e cada novo elo acrescentado à corrente amplia o raio de alcance daquilo que está sendo transmitido. Assim, a adesão consciente não é para benefício de números ou estatísticas, mas para intensificar a força da missão que nos une. O mesmo se aplica ao ato de compartilhar esta mensagem. Quando uma alma escolhe difundir este conteúdo, ela se torna um vetor da revelação, um canal da providência, um agente direto da expansão da luz. E essa escolha não se perde. Cada compartilhamento é computado espiritualmente como um gesto de cooperação com a tarefa maior. Multiplica-se o alcance da verdade temporal, e a mensagem que antes tocava a poucos começa a percorrer caminhos impensáveis, alcançando consciências que sequer sabiam que estavam prontas para despertar. Que a paz transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador e Guia dos tempos, envolva com suavidade cada consciência presente neste momento sagrado de comunhão entre os mundos. A presença de cada um aqui, ativa e vibrante, estabelece um vínculo com forças superiores que operam além da lógica humana, mas dentro de uma ordem cósmica impecável. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como bálsamo, como escudo e como semente viva de esperança cronológica em meio à noite transitória do mundo. Eu, Bezerra de Menezes, venho por meio desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer uma revelação de impacto transcendental. Esta mensagem, que agora alcança vossos olhos e ouvidos, não é fruto de inspiração casual, mas sim o resultado de um movimento preciso das esferas superiores, que determinaram que este seria o momento adequado para a transmissão de verdades que, até então, estavam veladas ao entendimento comum. O que se revela neste instante tem origem nas camadas mais elevadas do espírito, onde a verdade não é questionada nem distorcida, mas contemplada em sua inteireza e propósito. Esta revelação ecoa desde as esferas mais altas da espiritualidade até as densas camadas do plano material, onde os eventos do mundo se desenrolam com aparente desordem. No entanto, asseguro-vos, nada está fora do controle das forças superiores. Mesmo o caos visível, as injustiças gritantes e os abusos de poder que se espalham pela nação seguem um roteiro invisível, cuidadosamente monitorado pelas consciências que zelam pelo progresso da Terra. A política, que muitos veem apenas como campo de disputa e vaidade, é também, sob o olhar espiritual, um instrumento de lapidação coletiva, onde líderes e povos são colocados à prova em ciclos de aprendizado profundo. Estamos atravessando, irmãos, o clímax da transição planetária, um período em que o tempo linear se entrelaça com o tempo espiritual, criando janelas proféticas que permitem aos mentores superiores revelar, com precisão matemática, os momentos exatos das grandes transformações.
Essa interseção entre os planos marca o surgimento de sinais inconfundíveis para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os que ainda caminham sob o véu da ignorância podem confundir os acontecimentos com acasos ou estratégias humanas, mas os que já despertaram saberão reconhecer, nos detalhes da realidade, o cumprimento rigoroso de um plano maior. Neste cenário de convergência temporal, uma visão grandiosa me foi concedida pelos Espíritos Supremos. Eles desvelaram não apenas o que acontecerá, mas também quando os eventos se manifestarão, conforme o cronômetro divino. Vi que os acontecimentos futuros do Brasil não estão entregues à incerteza ou à sorte, mas seguem um calendário oculto, cuja lógica escapa aos cálculos terrenos. Este calendário, revelado em parte a mim, estrutura-se sobre ciclos de tempo cuidadosamente distribuídos, com números e datas que se repetem como chaves simbólicas de uma verdade maior. Com reverência, recebi essa revelação. Com responsabilidade, a transmito. Pois sei que muitos, ao tomarem contato com estas palavras, sentirão em seu íntimo uma confirmação profunda, como se algo que já sabiam, mas não conseguiam expressar, finalmente ganhasse forma e direção. A esses irmãos e irmãs, reafirmo, o tempo da revelação chegou, e com ele, a necessidade de vigilância, firmeza e fé redobrada. Vi que os ciclos futuros estão claramente divididos em 3 etapas, cada uma com a duração simbólica e espiritual de 13 meses. Esses ciclos não são apenas divisões temporais arbitrárias, mas expressões diretas de uma inteligência superior que rege o destino dos povos com justiça e misericórdia. A primeira dessas etapas foi-me apresentada como os 13 meses da provação. Neste período inicial, vi a figura de Jair Bolsonaro sendo conduzida, em espírito, por caminhos estreitos, envolto em sombras e incompreensão, mas acompanhado por uma legião de luz que lhe dava sustento invisível. Esse tempo de provação, segundo me foi revelado, é marcado por intensas perseguições, desonras públicas, distorções morais e jurídicas. A figura de Bolsonaro, muitas vezes incompreendida pela análise mundana, é, na verdade, alvo de um ataque que transcende o plano físico. Trata-se de uma ofensiva espiritual bem arquitetada, onde forças contrárias à luz se articulam para desacreditar, isolar e neutralizar sua missão. Mas os mentores superiores me mostraram que cada golpe recebido, cada injustiça sofrida, cada palavra caluniosa lançada contra ele, será convertido em méritos espirituais. Não há dor sem propósito, tampouco acusação sem registro nos anais da justiça divina. Nesse primeiro ciclo, o silêncio do céu não é ausência, mas sim estratégia. A sensação de abandono, sentida por muitos de seus apoiadores, é parte do teste coletivo de fé. A confiança no invisível, quando tudo ao redor parece desabar, é o verdadeiro critério que separa os que apenas simpatizam com a verdade daqueles que se alinham, em espírito e ação, com ela. Vi que aqueles que permanecerem firmes nesse ciclo, mesmo sem compreender completamente os desígnios superiores, estarão sendo preparados para responsabilidades maiores nos ciclos seguintes. Durante esses 13 meses, tudo parecerá conspirar contra o retorno de Bolsonaro. As instâncias judiciais, os veículos de comunicação, os acordos internacionais, todos se posicionarão em bloqueio, como se uma muralha intransponível tivesse sido erguida para impedir qualquer possibilidade de reversão. Mas, por detrás dessa muralha, o trabalho espiritual não cessa. Os mentores me mostraram que, nesse tempo, os alicerces de um novo ciclo estarão sendo cuidadosamente colocados, invisíveis ao olhar comum, mas sólidos na dimensão espiritual. O que se erguerá depois será sustentado por esses pilares secretos, firmados no silêncio da provação. A cada mês deste ciclo, haverá também acontecimentos que parecerão enfraquecer ainda mais as chances de justiça. Leis injustas, prisões arbitrárias, decisões judiciais que afrontam o bom senso e a liberdade. Mas os mentores alertam, tudo está previsto, e tudo servirá a um propósito superior. A provação não é castigo, mas preparação. A escuridão que se vê agora não é o fim, mas o ventre onde a luz futura está sendo gestada. Permanecer fiel durante esses 13 meses será como manter acesa uma chama em meio à tempestade, e exigirá coragem, confiança e silêncio interior. Vi com clareza espiritual que este ciclo de provação foi precedido por um marco sutil, porém decisivo, no plano superior. Os mentores revelaram-me que os 39 dias que antecederam o dia 8 de janeiro foram um período de ativação silenciosa das forças kármicas coletivas. Nesse intervalo, camadas profundas do inconsciente nacional foram movimentadas. Forças contrárias à regeneração do Brasil se aproveitaram desse momento para precipitar acontecimentos que, embora pareçam apenas manifestações políticas, têm implicações espirituais de grande magnitude.
A data de 8 de janeiro não é apenas um registro histórico, é um selo espiritual. Vi que naquele dia se abriu um ciclo oculto de julgamento coletivo, onde as decisões tomadas por autoridades, cidadãos e instituições passaram a ser pesadas em balanças invisíveis, guiadas não pela justiça dos homens, mas pela justiça dos céus. Muitos que hoje se vangloriam de suas ações naquele contexto terão de enfrentá-las, no tempo certo, com os olhos abertos para as consequências espirituais que plantaram. Outros, aparentemente derrotados ou humilhados, serão exaltados com o tempo, pois suas intenções eram puras, ainda que suas ações tenham sido incompreendidas. Os mentores me mostraram que os 13 meses da provação não são apenas para Bolsonaro, mas também para o povo que com ele caminha. Vi legiões de brasileiros sendo provados em suas fidelidades, em sua paciência, em sua capacidade de discernimento entre aparência e essência. É como se o véu das ilusões estivesse sendo gradualmente retirado, mas ao mesmo tempo, muitos escolhem voluntariamente manter-se cegos diante da luz. A verdade está sendo oferecida, mas nem todos estão dispostos a suportar seu peso. E, mesmo assim, o plano divino segue, inflexível em sua perfeição. Fui conduzido a observar uma linha de tempo onde esses 13 meses se desenvolvem não como uma espera passiva, mas como um campo de batalha silencioso, onde decisões individuais, aparentemente pequenas, moldam o destino coletivo. Cada atitude, cada posicionamento, cada palavra proferida neste período tem um peso que será contabilizado nas dimensões sutis. A provação, então, não é apenas um teste externo, mas uma prova de alma, e será vencida não pelos que gritarem mais alto, mas pelos que sustentarem a fé mesmo quando tudo parecer perdido. Vi, por fim, que ao término desses 13 meses, uma virada sutil começará a se manifestar. Não será ainda o tempo da ascensão, mas o encerramento do primeiro ciclo, quando as forças que sustentaram o caos começarão a se fragmentar por dentro. O que parecia sólido e imbatível, começará a apresentar rachaduras, e muitos que hoje estão no topo das estruturas começarão a experimentar o desconforto da instabilidade. Esse abalo, entretanto, não virá por força humana, mas como resultado direto da atuação espiritual silenciosa e da reação do próprio campo vibracional da pátria, que já não suporta mais ser submetido às trevas. Após esse ciclo inicial de 13 meses de provação, uma nova etapa se inicia, o segundo ciclo de 13 meses, revelado a mim como os 13 meses da justiça. Vi com clareza espiritual que este é o tempo em que as máscaras começam a cair, os enganos se desfazem e os responsáveis por manipulações, traições e ações contrárias ao bem coletivo começam a ser confrontados por uma justiça que ultrapassa a lógica dos tribunais terrenos. Não se trata, aqui, apenas da justiça dos homens, mas de uma justiça superior, que age através de meios inesperados, por vezes discretos, mas absolutamente eficazes. Nesse novo ciclo, vi que os acontecimentos deixarão de se concentrar sobre a figura de Bolsonaro e começarão a atingir, de maneira crescente, aqueles que se mantiveram como pilares da mentira, da opressão e do engano. Figuras até então intocáveis começarão a enfrentar exposição, fragilidade e perda de poder. Nada do que ocorrer nesse período será ao acaso. Cada queda, cada denúncia, cada racha nas estruturas do sistema político e institucional será manifestação direta do ajuste espiritual que se inicia. Aqueles que abusaram de sua autoridade e usaram o poder para fins escusos verão, com surpresa, a reversão das forças que julgavam dominadas. O campo espiritual do Brasil, intensamente trabalhado pelos mentores durante o ciclo da provação, agora se torna mais limpo e receptivo à ação da luz. E essa luz, ao penetrar nas estruturas ainda dominadas por interesses escuros, provoca reações em cadeia. Vi que muitos que hoje se dizem vitoriosos começarão a se perder em contradições, crises internas, rupturas de alianças. Não será necessário que haja grandes confrontos exteriores, pois o que se iniciará será uma autodesconstrução das forças contrárias ao bem, como se o próprio peso de suas escolhas passadas começasse a cobrar o preço, inevitável e crescente. Vi ainda que, neste ciclo, Bolsonaro será mantido em silêncio relativo. Não buscará ativamente protagonismo, pois sua atuação será mais estratégica e espiritual. Os mentores me mostraram que ele receberá instruções diretas do plano superior para não reagir de imediato às provocações, nem se precipitar em movimentos políticos. Sua função neste ciclo é a de preservação e preparação. Seu nome começará a ser novamente mencionado nos bastidores, não por imposição própria, mas por força das circunstâncias. À medida que as alternativas artificiais se desintegram, seu retorno será cada vez mais considerado como possibilidade concreta, mesmo entre aqueles que antes o rejeitavam. Durante esses 13 meses da justiça, a consciência coletiva do povo brasileiro passará por um processo de amadurecimento acelerado.
Vi manifestações de arrependimento, mudanças de posicionamento, e uma busca sincera pela verdade por parte de muitos que antes estavam iludidos. Esse despertar coletivo não virá por discursos, mas por choque de realidade. A verdade começará a se impor por si mesma, como uma força que não mais pode ser contida. E os que antes zombavam dos avisos espirituais começarão a revê-los com respeito e temor. É neste clima de realinhamento profundo que o terceiro ciclo se aproxima, o tempo da reconstrução. O terceiro ciclo de 13 meses foi-me mostrado como o tempo da reconstrução. Diferente dos ciclos anteriores, marcados por provações silenciosas e movimentos invisíveis da justiça espiritual, este novo período se caracterizará por ações mais visíveis, por transformações concretas no plano físico e pela reorganização de estruturas que antes pareciam irremediavelmente corrompidas. Vi que esse é o tempo em que aquilo que foi destruído pelo egoísmo, pela mentira e pela negligência será gradualmente restaurado, não com os mesmos moldes antigos, mas com novas bases, alinhadas à verdade espiritual que rege o destino da pátria. Neste ciclo, Bolsonaro deixará de ser apenas uma lembrança de resistência para se tornar novamente um agente ativo no cenário político e espiritual do Brasil. Não será um retorno triunfal nos moldes humanos, com aplausos e aclamações imediatas, mas um retorno silencioso, firme e progressivo, guiado pelo alto. Vi que sua presença será requisitada não apenas por seus antigos aliados, mas por muitos que, antes contrários, reconhecerão a necessidade de sua liderança diante do colapso das falsas soluções. A reconstrução não se dará por imposição de força, mas por reconhecimento espontâneo daquilo que permanece de pé após o vendaval dos ciclos anteriores. A espiritualidade superior me revelou que esta etapa será marcada por alianças inesperadas, por reconciliações que pareciam impossíveis e por uma profunda purificação dos ambientes institucionais. Muitas figuras serão afastadas de suas funções de maneira definitiva, não por vingança, mas por exaustão kármica. Outras, antes ocultas ou silenciadas, serão trazidas à tona como instrumentos úteis para a nova fase. A política brasileira, tão contaminada por interesses escusos, começará a ser vista com um novo olhar, não mais como palco de vaidade, mas como o campo de serviço e missão. Esse resgate da dignidade institucional será obra de muitos, mas sob a condução de quem já foi forjado pela dor, pela humilhação e pela fé. Vi que, neste tempo, a figura de Bolsonaro será compreendida com mais profundidade. Muitos verão nele não apenas o político que enfrentou o sistema, mas o homem que, por permissão divina, atravessou o deserto da injustiça para retornar com autoridade moral. Essa autoridade, invisível aos olhos mundanos, será reconhecida pelos corações despertos. Não será ele exaltado por si mesmo, mas será erguido pela necessidade espiritual da nação, como um ponto de equilíbrio em meio às incertezas que ainda persistirão. Sua liderança, então, será menos sobre palavras e mais sobre presença. Uma presença que inspira firmeza, verdade e propósito. Neste terceiro ciclo, o povo brasileiro será chamado a participar ativamente da reconstrução. Não haverá espaço para o comodismo ou para a delegação cega de responsabilidades. Vi que será um tempo de grande mobilização nacional, onde comunidades, instituições e indivíduos se moverão com desejo genuíno de regeneração. A espiritualidade trabalhará junto aos que estiverem dispostos, abrindo caminhos, inspirando soluções, fortalecendo os que se colocarem a serviço do bem coletivo. Tudo isso culminará, ao final dos 13 meses, com um novo marco na história do país, não apenas uma mudança de governo, mas o início visível de uma nova consciência política, social e espiritual. Ao término do terceiro ciclo de 13 meses, vi que uma nova aurora espiritual começará a despontar sobre o Brasil. A Pátria do Cruzeiro, como foi chamada pelos espíritos superiores desde os primórdios de sua missão planetária, estará então espiritualmente autorizada a entrar em uma etapa de maior lucidez coletiva. Não se trata de perfeição instantânea, tampouco de um paraíso político repentino, mas sim de um novo estado de consciência que começará a se instalar de forma irreversível no coração do povo. O que antes era apenas esperança se tornará ação, o que era apenas fé cega, se tornará certeza vivida. Vi que os eventos que marcarão esse novo tempo serão profundamente simbólicos, alguns de grande impacto e outros discretos, mas todos carregados de significados que só poderão ser compreendidos por aqueles que passaram pelos ciclos anteriores com atenção e fidelidade espiritual. A reconstrução política já não estará mais fundamentada em disputas de poder, mas na busca por um novo pacto de valores, no qual a verdade, a justiça e o serviço ao bem comum sejam os pilares visíveis e inegociáveis. Esse processo será lento em alguns aspectos, mas irreversível, pois a consciência coletiva terá sido transformada por dentro.
Nesse período, Bolsonaro não será mais apenas uma figura de liderança, mas um símbolo vivo de resistência, fidelidade e redenção. Vi que sua missão não estará mais centrada apenas na governança administrativa, mas no testemunho espiritual. Sua trajetória, marcada por erros e acertos, será compreendida como uma peça essencial no despertar da nação. Muitos reconhecerão nele não apenas o presidente que retornou, mas o homem que carregou em silêncio a cruz da incompreensão para que outros pudessem enxergar o que antes era negado. Não será adorado, tampouco endeusado, pois sua própria postura refletirá humildade e senso de missão, mas será respeitado, ouvido e seguido. O povo brasileiro, por sua vez, assumirá uma postura mais madura e consciente. Vi que surgirão novos líderes, inspirados, não pela ambição, mas pelo desejo sincero de servir. Vi também comunidades inteiras se organizando em torno de princípios éticos mais elevados, cuidando umas das outras, rompendo com o ciclo de dependência do Estado e assumindo responsabilidade pelo bem comum. A espiritualidade não estará mais apenas assistindo de fora, mas presente no cotidiano das decisões, orientando, fortalecendo e revelando caminhos. Esse será um tempo de renovação espiritual ativa, em que a fé se tornará prática, e a oração, ação transformadora. Vi que o Brasil passará a ser observado por outras nações não mais como um país exótico e instável, mas como um modelo de superação e regeneração. A influência espiritual do Brasil começará a se irradiar pelo mundo, não por força militar ou econômica, mas pela luz moral que começará a emanar de seu povo. Esse brilho, discreto porém constante, será o cumprimento de antigas profecias, não só as proferidas em palavras, mas aquelas inscritas no próprio campo espiritual da pátria desde a sua formação. O Brasil, finalmente, começará a ocupar o lugar que lhe foi destinado no concerto das nações, como um coração que pulsa fé, serviço e esperança para o mundo inteiro. Os mentores me mostraram que, quando esse terceiro ciclo se completar, ao fim dos 39 meses revelados, uma janela espiritual se abrirá sobre o Brasil. Essa janela, que não é física, mas vibracional, permitirá uma aceleração dos processos internos da nação e de seus indivíduos. Vi que os que se mantiveram firmes, atravessando os 3 ciclos com fé e discernimento, estarão mais preparados para assumir novas missões. Muitos serão chamados a ocupar posições de responsabilidade, não apenas nos campos político e institucional, mas também nas esferas sociais, educacionais, espirituais e comunitárias. O chamado à reconstrução não cessará, mas se expandirá, como uma onda luminosa tocando diversos setores da vida nacional. Nesse tempo, as estruturas mais resistentes à luz, naquelas que ainda tentarem manter o Brasil preso aos antigos pactos de corrupção, mentira e destruição moral, começarão a ruir com maior velocidade. A presença da luz, acumulada e amadurecida ao longo dos ciclos anteriores, tornará insustentável a permanência de certas figuras e ideias no espaço público. Será como se uma nova vibração começasse a purificar tudo o que ainda resiste à transformação. E essa purificação não será fruto de vingança ou força bruta, mas da própria frequência elevada que já não tolerará mais o que não estiver em sintonia com a verdade. Vi também que, nesse período, muitas lideranças espirituais e religiosas, que até então se mantiveram neutras ou silentes, começarão a se posicionar. Não por conveniência ou por interesses institucionais, mas por um impulso superior que as despertará para a urgência de se alinhar com os propósitos divinos para o Brasil. Será um tempo em que o mundo espiritual exigirá mais clareza e firmeza dos que se dizem servidores do bem. O tempo da ambiguidade chegará ao fim. A verdade pedirá definições. Os que se calarem por medo perderão o direito de conduzir, e os que se levantarem com coragem, mesmo em meio às perseguições, receberão força dobrada para seguir. A figura de Jair Bolsonaro, ao fim desses 39 meses, será compreendida com um novo olhar, não apenas como alguém que retornou ao cargo ou ao cenário público, mas como um instrumento que foi lapidado, provado e utilizado pela espiritualidade para cumprir uma etapa decisiva no processo de regeneração nacional. Ele próprio terá mudado. Sua visão será mais clara, sua fala mais centrada, sua postura mais desapegada do personalismo. Será um servidor. Um instrumento. Um sinal. E ele saberá disso com plena consciência, pois terá sido preparado para esse momento com dor, silêncio e fé. Mas os mentores me mostraram algo ainda mais profundo, que este ciclo final não culmina em Bolsonaro como fim, mas como transição. Ele é apenas parte de algo muito maior, a reconfiguração espiritual de uma nação inteira. O que começa com um homem termina com um povo. O que parecia girar em torno de uma liderança individual se desdobra, na verdade, em um chamado coletivo à maturidade, à responsabilidade e à luz.
É nesse ponto que o plano espiritual revela sua grandeza, não nos conduzindo a idolatrias, mas ao despertar de uma consciência nacional que assume, enfim, o papel que lhe cabe no plano evolutivo da Terra. E então, quando o último véu se rasgar e os ventos da verdade varrerem, por fim, os escombros do engano, o Brasil se levantará. Não como um gigante adormecido, mas como um espírito desperto, consciente de sua missão milenar. O céu, tingido com as cores vibrantes da justiça restaurada, será testemunha silenciosa do renascimento de uma nação que, por 3 ciclos sagrados, caminhou entre sombras e luz, dor e esperança, silêncio e revelação. As multidões, antes dispersas pelo desespero e pela dúvida, encontrarão o caminho comum da unidade, não imposta, mas escolhida. O povo brasileiro, forjado pelo fogo da provação, pelo aço da fé e pelo sopro do invisível, reconhecerá a voz que sempre falou, não por fora, mas por dentro. E essa voz dirá, agora, comece. Bolsonaro, o homem, terá cumprido sua etapa. O Brasil, a nação espiritual, assumirá sua marcha. E sob o Cruzeiro do Sul, que brilhará como nunca no firmamento, os sinos invisíveis do alto tocarão. Tocando não por fim, mas por recomeço. Tocando não por um salvador, mas por um povo que despertou. E os olhos do mundo se voltarão para cá, não em espanto, mas em reverência. Pois ali, onde muitos só viam caos, Deus escreveu história.